Eu tinha um trailer, que usava como uma casa móvel, em uma floresta atrás da minha casa. Ele era velho, mas eu só dirigia alguns quilômetros com ele. Depois eu parava e deixava ele por alguns dias, então não precisava ser nada especial. Cerca de 3 anos atrás, peguei ele e fui para a floresta em um fim de semana normal de acampamento. Andei pela estrada de terra por alguns quilômetros, depois parei em um pequeno local entre as árvores e montei acampamento. Acendi uma fogueira, peguei algumas cadeiras e me sentei para descansar, relaxando e tomando algumas bebidas. Muitas vezes, eu levava alguns amigos comigo, mas nem sempre eles podiam ir, então, isso era apenas um tempo que eu passava comigo mesmo no meio da natureza. Conforme a noite chegava, coloquei mais combustível na fogueira, logo após o sol ter sumido completamente. Ouvi algo se movendo do lado de fora do meu acampamento. Não parecia um animal selvagem, mas era como se fosse alguém caminhando entre as árvores. Olhei naquela direção, mas não vi nada. Isso continuou por cerca de 10 minutos, ouvindo que parecia ser alguém caminhando pelo meu acampamento. Apaguei o fogo e entrei no trailer, trancando e olhando as janelas toda hora, mas ainda não vendo nada. Todas as vezes que eu saí pela floresta, nunca tive alguém cruzando meu acampamento, então isso não era algo normal. Além disso, saber que estavam vagando no escuro sem uma lanterna, era ainda menos normal. Olhei as travas novamente, antes de ir dormir, e felizmente, tive uma boa noite de sono. De manhã, levantei, tomei café e fiquei um bom tempo no trailer antes de sair. Eu queria fazer uma caminhada, mas não me sentia seguro em deixar meu trailer ali, sabendo que havia alguém por perto. Em vez disso, dei uma curta caminhada onde ouvi a pessoa da noite passada, procurando por pegadas ou algum sinal, para confirmar que realmente era uma pessoa. Mas na minha busca, não encontrei nada útil. Não sei se isso me deixou inquieto, mas quando voltei para o trailer, peguei minha arma e a coloquei na cintura, apenas para garantir. Quando ficou a noite de novo, acendi a fogueira e tentei distrair-me. Sentei do lado de fora por um tempo, e fiquei aliviado por não ter escutado ninguém. Tomei uma bebida e ouvi os sons tranquilos da floresta à noite até ficar com sono. Levantei e fui apagar o fogo. Foi quando vi uma figura no canto de olho. Virei rapidamente para olhar. Ela estava parada entre as árvores, talvez a uns 15 metros de distância, brilhando na fraca luz da fogueira, apenas observando. Apenas um momento passou antes de se virar e ir embora, e desaparecendo. Fiquei realmente arrepiado, e o fato de não ouvir mais passos ou movimentos só me deixou mais ansioso, sobre onde eles poderiam estar. Peguei tudo que estava do lado de fora e coloquei no trailer, depois apaguei o fogo e me tranquei. Estava até pensando em guardar tudo e voltar para casa de manhã bem cedo, porque isso não estava sendo um momento agradável. Eu fiquei de vigia o tempo todo, checando as janelas várias vezes e ouvindo atentamente. Foi quando cochilei, e enquanto eu estava cochilando na minha cadeira, ouvi passos se aproximando do trailer. Eles estavam andando rápido, indo direto para a porta. Fiquei quieto, segurando minha arma e torcendo para que eles não fizessem nada. Houve alguns segundos estranhos, em que eles não fizeram nenhum som, apenas ficaram do outro lado da porta. Depois, eles andaram lentamente ao redor do trailer e depois fugiram rapidamente. Permaneci acordado até o sol nascer, e assim que ficou claro o suficiente para dirigir, preparei o trailer e fui para casa. Quem quer que estivesse lá fora, deveria ter algum plano doentio para estar se aproximando do meu trailer daquela forma no meio da noite, e eu sabia que se ficasse, provavelmente teria terminado muito mal esta história. E eu não ia arriscar. Minha família tinha algumas casas que todos nós gostávamos de ficar às vezes, ou fazer reuniões familiares lá, mas para essa viagem, eu estava indo sozinho. Pensei que acampar em algum lugar próximo seria perfeito, caso algo acontecesse. Dirigi por algum tempo, depois caminhei por 10 minutos por uma trilha que levava à cabana onde eu ficaria. Chegando perto, notei que uma das janelas estava faltando. Não havia vidro no chão, parecia que a janela inteira tinha sido removida, o que foi algo muito estranho de se ver. Não planejava entrar na cabana, mas havia trazido a chave em caso de emergência.
Fiquei ainda mais confuso quando a porta se abriu sem eu destrancá-la. Entrei, e imediatamente ficou claro que o local havia sido invadido. Havia pegadas de lama por todo o chão, e algumas coisas de valor haviam desaparecido. Foi triste ver, mas não havia como saber quanto tempo atrás tudo aquilo aconteceu. Pelo que eu sabia, tinham se passado meses desde que alguém esteve nas cabanas, e mesmo assim, talvez nem tenham chegado a esta cabana. Tentei trancar o local da melhor maneira possível, e fui procurar um lugar para acampar. Não tinha sinal de celular, mas não senti que fosse necessário informar minha família imediatamente, ou até mesmo chamar a polícia ainda. Caminhei alguns minutos morro abaixo da cabana, e encontrei um lugar plano para montar meu acampamento. Uma chuva começou a cair, e sendo inexperiente nisso, levei algum tempo para arrumar tudo. Já estava encharcado, então sentei do lado de fora, em um tronco próximo a uma árvore, e comecei a comer algo. Do nada, comecei a ouvir alguém se aproximando. Imediatamente avistei um homem caminhando atrás de mim. Ele estava encharcado subindo a colina, na direção da cabana, e não parecia ter me notado. A maneira como ele estava, era realmente estranha, pois não fazia sentido algum, e ele claramente estava falando sozinho. Logo ele saiu da vista, mas algo sobre ver aquilo me deu arrepios. Uma hora se passou e fiz uma caminhada rápida de volta à cabana, para ver se ele talvez estivesse ficando lá, mas de longe ainda parecia vazia, então voltei. Uma vez que anoiteceu, acendi uma fogueira pequena e a usei para aquecer um pouco da minha comida. A chuva dificultou, mas uma vez que o fogo estava aceso, permaneceu aceso. Não muito tempo depois, ouvi passos vindo da colina. Olhei para as árvores e não vi nada além de escuridão total. Eles continuaram a caminhar, até que um homem entrou na visão. Não pude ver muito dele, mas ele parecia com o homem que eu havia visto antes. Ei, o que você quer? Gritei tentando assustá-lo. Ele parou e ficou me encarando com uma expressão vazia, a chuva pingando na sua cabeça enquanto ele apenas ficava ali parado. Gritei novamente, mas ele não se moveu. Estávamos a apenas 4 metros um do outro, e a cada segundo eu ficava mais assustado com o que estava prestes a acontecer. Então, através da chuva, ouvi o som de um único passo atrás de mim. Instantaneamente, corri para o lado da colina, e não parei até que minhas pernas não aguentassem mais. Não acho que eles me perseguiram, mas com a chuva e o vento, era difícil ouvir enquanto corria. Encontrei o caminho de volta à colina e continuei andando o resto do caminho, até o meu carro na chuva apenas com a luz do meu celular. Assim que entrei no alcance, liguei para a emergência. Nos dias seguintes, uma equipe foi enviada para investigar a cabana e o meu acampamento. O acampamento havia desaparecido, restando apenas algumas peças inúteis. Mas na cabana, eles identificaram 3 marcas de sapato únicas no chão. Isso me deixou tremendo por semanas, sabendo que havia 3 homens desconhecidos por aí, escondidos não muito longe. Nada mais foi encontrado e tudo foi considerado provavelmente apenas um roubo, pois eles não me perseguiram. Mas quem sabe o que eles teriam feito comigo se eu tivesse ficado lá. Estava fazendo um passeio de verão para fazer trilhas e acampar há um ano, perto do rio pequeno perto da casa dos meus pais. Eu os estava visitando por alguns dias e depois planejava sair sozinho para acampar ao longo do rio por uma noite ou 2, e depois voltar para casa. Não moro no estado mais aventureiro, então sempre tento estar em contato com a natureza quando estou na cidade dos meus pais. Depois de visitá-los, comecei minha caminhada. A trilha que peguei para chegar ao rio tinha cerca de 4 horas a um ritmo constante de caminhada. Mas a melhor parte era que ninguém mais a usava. O rio não era enorme nem nada, e havia muitas trilhas mais cênicas e claramente marcadas. Essa trilha era apenas um caminho estreito de terra que não estava muito definido. Quando cheguei ao rio, já estava escuro, então montei minha barraca e acendi uma fogueira para relaxar antes de dormir. Enquanto estava lá sentado por alguns minutos, comecei a ouvir passos se aproximando. Olhei para o lado e, após um minuto, um homem apareceu das árvores. Ele acenou para mim e veio em minha direção com um sorriso. Ele parecia um homem normal no início dos anos 40, embora um pouco sujo e desalinhado, como se tivesse acampado aqui por um tempo. Depois de se apresentar como Jason, ele fez uma conversa fiada comigo,
dizendo que estava acampado não muito longe. Eu continuei a conversa apenas para não ser rude, mas toda a situação parecia estranha. Eventualmente, o homem disse boa noite e foi embora. Eu observei enquanto ele seguia o rio com sua lanterna, mas após um minuto, a luz se apagou e depois não vi mais nada. Inicialmente, não dei muita importância ao encontro, mas definitivamente tinha algo estranho no homem. O que mais me preocupou foi o fato de que ele apareceu poucos minutos depois de eu ter acendido a fogueira. Ele precisava estar muito perto, como se estivesse me seguindo ou algo do tipo. Eu atribuí tudo isso aos meus nervos, e me convenci de que era apenas uma coincidência ele estar aqui. Afinal, ele se aproximou e se apresentou, o que eu imaginei que ele não teria feito, se tivesse mais intenções. Apaguei a fogueira e fiquei dentro da minha barraca por um tempo antes de adormecer. Acordei ao amanhecer, e passei o dia caminhando perto do rio. Estranhamente, nunca vi outros acampamentos, nem sinais de fogueira ou barracas montadas, nem mesmo na direção em que vi o homem caminhar. Eu pensei que ele deveria estar mais adentro da floresta, mas isso só me deixou mais nervoso. Voltei para minha barraca pouco antes do anoitecer, e fiquei surpreso ao ver Jason sentado ao lado da minha fogueira apagada. "Posso ajudar você?" eu disse. Ele sorriu e disse que estava me esperando voltar porque tinha encontrado algo rio abaixo. Ele se levantou e começou a andar, me instigando a acompanhá-lo e ver por mim mesmo. Eu hesitei. "Vou ficar aqui, Jason. Estou um pouco cansado." Ele virou-se e olhou para mim com o mesmo sorriso, me pedindo novamente para ir com ele. Nós nos olhamos nos olhos por alguns longos segundos, e eu sabia com certeza que algo não estava certo. Seu sorriso começou a desvanecer, e ele me perguntou mais uma vez, agora com um tom menos amigável. Optei por não dizer nada, e após um momento ele virou-se e começou a caminhar em direção ao rio. Enquanto observava, vi o contorno de uma pequena arma se destacando na sua camisa, como se ele a tivesse enfiado na parte de trás de suas calças. A única razão seria para mantê-la oculta da vista de outras pessoas, o que, até onde eu sei, não deveria ser a principal preocupação ao adentrar profundamente em uma floresta. Depois de ver aquilo, comecei a juntar minhas coisas e voltei a caminhar em menos de uma hora. Felizmente, consegui me manter no caminho mesmo no escuro, e cheguei de volta ao meu carro após 4 horas e meia de caminhada. Quanto mais penso nisso agora, mais aterrorizante aquela situação foi. Tenho quase certeza de que ele me seguiu até o meu acampamento, mas não sei por quanto tempo, nem se ele estava me vigiando o tempo todo. A tentativa dele, de me atrair para o rio provavelmente foi um plano para algo terrível. Acredito que, se eu não tivesse saído naquele momento, ele provavelmente teria voltado mais tarde naquela noite, e eu nunca mais teria sido visto.